Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui, Paulo Braine, para dar mais uma aula de arte com vocês, sétimo ano, a aula de número 3. E é isso aí pessoal, vamos primeiramente agora para a correção da atividade da aula anterior. E o primeiro quesito está dizendo o seguinte: de acordo com o assunto da aula, marque um X na alternativa correta. Então, acarajé e vatapá são comidas típicas originárias de qual continente? No caso, de qual povo, né? De qual cultura? Então, quem respondeu e quem marcou a alternativa C dos africanos está correta, tá? Então, acarajé e vatapá, que são comidas típicas aqui do nosso Brasil, né? São originárias dos africanos, tá bom? Então, quem acertou aí, parabéns. Segundo quesito, observe atentamente para a imagem e localize a alternativa verdadeira. Então, o Festival Folclórico de Parintins, realizado na região norte do Brasil, anualmente é originário de qual povo? Então, vocês observando aí a imagem, essa imagem aí, do boi garantido e o boi caprichoso, que fazem parte lá da região do Amazonas. Infelizmente, não está tendo, né, as comemorações, até porque estamos passando por momentos difíceis, mas é originário de qual povo? O folclórico, né, o Festival Folclórico de Parintins, realizado na região norte do Brasil, através dos indígenas, né? Os indígenas foram considerados povos originários dessa celebração, né, da região norte. É uma festividade indígena, no caso. O terceiro, preste bastante atenção na imagem e assinale a alternativa correta. Então, o karatê é originário de qual povo? Quem respondeu, dos japoneses, letra B, está correto. Tá bom? Então, o karatê é uma espécie de luta originário dos japoneses. A quarta questão, localize a alternativa verdadeira. De acordo com a figura representada abaixo, tambor é um instrumento de percussão originário da... Aí tem a letra A, da Índia, letra B, do Oriente Médio, letra C, da América, letra D, da África ou nenhuma das alternativas. Então, quem assinalou a letra D, da África, está correto, né? Então, essa questão do tambor, né, instrumento de percussão, né, a batida, ritmo, contagiante e tudo mais, tem a ver com a África. E a quinta e última questão, marque um X na alternativa correta. Observando a imagem abaixo, qual a mensagem a tirinha quer passar para o leitor? Então, quem assinalou a letra C, que para adquirir respeito, deve-se dar o respeito e não agredir o meio ambiente, está correto. Tá certo? Agora, o que vamos estudar na aula de hoje? Encerrando as atividades da aula anterior. Vamos estudar os diferentes tipos de danças ao longo do tempo. Então, eu fiz questão de colocar aquela ilustração ali, uma representação de alguns estilos de danças representados ali, tá? Através das figuras. A dança é a arte de mexer o corpo. Isso aí todo mundo sabe, né? Através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então, a dança é a arte do movimento, tá? E não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, até mesmo sem ele. Então, independente de som, da música, a dança sempre vai existir através de batidas originárias, né? Através de algo que faça com que eu possa me mexer, que eu possa me movimentar. Independente de ter a música ou não, eu posso simplesmente mexer o corpo e é isso, entendeu? Mas para vocês observarem que a dança ela é muito importante, né? É um dos assuntos mais importantes no campo artístico. E vamos falar sobre um dos estilos de danças mais tradicionais e que surgiram com o renascimento cultural, ou seja,
para as grandes elites, para os concertos, e surgiu dentro das cortes da Itália, praticamente. E vamos tratar do balé clássico, tá? Então, o balé clássico, além de ser um dos estilos de dança mais conhecidos, né, e tradicionais, nasceu para o renascimento cultural e hoje se tornou popular entre todas as elites, né? Tanto classe A, B, C, enfim. Os princípios básicos do balé são postura ereta, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Então, exige muito e muito o balé clássico, né? Às vezes até treinamentos exaustivos das bailarinas e dos dançarinos, enfim. É um pouco assim, digamos, rígido a sua forma, mas faz parte desse estilo. Agora o jazz, né? Falamos sobre o balé clássico, agora vamos falar sobre o jazz, que é desenvolvido a partir de danças africanas. O jazz ganhou fama nos Estados Unidos e foi base para a construção do jazz musical. Aqui estamos tratando do jazz dança, tá bom? Muito utilizado em coreografias do gênero do teatro musical, o jazz é uma expressão corporal criada e sustentada pelo improviso. Na sua raiz é essencialmente popular. Então, o jazz ele é muito utilizado também no teatro musical. Por exemplo, vocês já ouviram falar, né, de muitos seriados americanos que falam dos jovens. O High School Musical, né, que é praticamente um exemplo de um seriado americano que envolve a música do improviso, né? Por exemplo, é uma história que, além de ter uma história ali entre os adolescentes, aquela história romântica e tudo mais, um enredo por trás de tudo aquilo, também vai existir a parte da dança, né, do improviso. E usa-se muito esse estilo da dança, que é o jazz, tá bom? Exemplos de jazz é no filme Ritmo Quente. Quem ainda não assistiu esse filme é muito bom. É um filme bem contagiante de jazz, que é interpretado pelo ator, o Patrick Swayze. E ele, no seu auge, né, da carreira, ele começa a participar desse filme, da história, e é bem bacana isso. Então, vale a pena você, jovem, assistir, é muito bacana. E as duas ilustrações mostram o estilo do jazz, né? Aquele estilo mais livre, mais aquela leveza, aquela liberdade, aquele improviso, tá certo? A dança contemporânea, que é um pouco parecida com o jazz, só que tem a sua mistura de vários estilos. E o que é a dança contemporânea? A dança contemporânea é um estilo de dança moderna, voltada para a diferença e inovação no mundo artístico. Apareceu como forma de protesto contra os padrões da cultura clássica e, apesar das comuns referências ao balé, jazz e hip hop, desenvolveu movimentos e uma linguagem muito própria. Então, o que seria contemporâneo? Seria a dança de hoje, tá? Então, a palavra contemporânea tem a ver com dias atuais, com a dança da atualidade, tá? E esse tipo de dança, ela mistura elementos como o jazz, como eu acabei de falar anteriormente, no slide anterior, como também do hip hop e também do balé clássico, tá? Envolve esses três estilos, só que ele começou a desenvolver movimentos e linguagem própria dele, além desses estilos de dança, tá bom? Então, ele tem uma certa liberdade também de improviso, de improvisação. Quanto mais criatividade, melhor para a dança contemporânea, tá? A dança contemporânea não é totalmente definida por técnicas, dando ao bailarino liberdade para criar suas próprias coreografias. E o que é coreografias, né? É aqueles movimentos já predeterminados, aqueles movimentos que têm a ver com a dança, né? Aqueles ritmos, por exemplo, eu e outra pessoa e elaboramos as réplicas dos movimentos iguais, entendeu? Só que na dança contemporânea você pode criar o teu próprio movimento, tá bom? Agora vamos para o sapateado, né? Falamos do balé clássico, falamos do jazz, falamos da dança contemporânea. Vamos falar sobre o sapateado, que, como o próprio nome está dizendo, né, envolve os sapatos. E é vibrante e desafiador. Por quê?
Porque o sapateado, ele aprende passos que emitem sons dos sapatos. Então, o ritmo mesmo é feito através do ritmo dos sapatos, do toque e tudo mais. É muito estiloso e é a opção perfeita para quem quer melhorar o ritmo, a coordenação motora e ainda se divertir muito. Então, podemos observar na figura 1 o elemento sapato, na 2 os bailarinos se locomovendo através do ritmo, do som dos sapatos, e a figura 3 que mostra uma representação de como era antigamente, né, a dança com o sapateado. Agora vamos para a dança flamenco. Cuidado para não confundir com o time de futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo, viu? O Flamengo, ele é nascido de perseguição política e religiosa. E o Flamengo é um estilo de dança que deu voz ao espírito de desespero, de luta e de esperança. E é orgulho dos expulsos durante a Inquisição Espanhola, tá? Porque houve guerras, tanto do lado político, religioso, tudo mais, e houve muitos refugiados espanhóis. Só que a dança flamenco, ela sobreviveu até os dias de hoje, tá bom? Então, o flamenco, em geral, consiste de 3 elementos artísticos. Quais são eles? A música, claro, a dança e a guitarra ou violão. Além disso, muitas vezes há membros que tocam palmas. Então, é um estilo próprio de dança, que além de ter os movimentos, lógico, ela também expressa muitas cores vibrantes, né? O vermelho, quanto mais o vermelho for um vermelho mais profundo, quanto mais for uma cor mais vibrante, mais profunda, mais escura, representa a dança do flamenco, tá? Cores vibrantes, cores mais intensas, o vermelho forte e um preto também, então são as cores destacadas da dança flamenco. Agora vamos para a dança de rua, né? Que é a dança mais popular, principalmente aqui no Brasil. E a dança de rua tem grande influência da cultura do hip hop. E é uma das modalidades de dança mais representativas em eventos, competições e espetáculos de dança. Depois surgiram outros estilos de dança, derivados como o freestyle, entre outros. A dança de rua move multidões e atrai muitos jovens pelo desafio que representa e pelo caráter socializador. Assim, um grande movimento acontece em torno do hip hop, junto a MCs, DJs, grafiteiros e etc. Então, não é apenas uma dança de rua. O hip hop ele representa vários mundos dentro desse estilo, né? Como os grafiteiros, os DJs, os MCs, o skate também, que é uma das grandes representações. O próprio grupo do Charlie Brown é derivado também desse estilo do hip hop. Então, além do rock, o estilo da banda do Charlie Brown Jr., ela envolve a música, envolve o hip hop, envolve os elementos do skate e elementos que estão dentro desse estilo. Tá bom? Então, vocês podem observar na ilustração as representações do hip hop. E vamos para o estileto, né? Alguns falam estileto, mais estileto. E o que é o estileto? É uma modalidade que surgiu há pouco tempo em homenagem às divas do pop. E as aulas são feitas de salto alto e as coreografias esbanjam sensualidade. Praticado por homens também, o estileto tem conquistado os brasileiros e pode ser encontrado em diversas academias. Então, é um estilo de dança praticado, além das mulheres, também os homens praticam, né? Tem muitos homens que praticam esse tipo de dança. E o estileto ele envolve vários mundos, né? Tanto homens, mulheres, enfim. E a dança africana, né? Que se a gente ouvir falar de chiclete com banana, o grupo El Chan, né? Vai falar um pouco sobre aquele mundo do axé, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Então, a dança africana, que é a dança tradicional africana, está ligada com as práticas curativas rituais e espirituais. Então, a dança africana nunca foi o axé. Era uma dança africana tradicional para rituais, para curas, para evocação de espírito, de deuses, essas coisas assim.
Mas aí o estilo ele começou a ficar bastante difundido, energético. Houve a adaptação desse estilo. E aí, através dessa evolução do estilo, o ritmo se tornou intenso e hoje é praticamente patrimônio cultural aqui do Brasil. Mas na África já existe um estilo próprio, diferente. Do Brasil já existe o outro, que é o axé, e assim vai, né? Um exemplo é o Olodum, né, que é um grupo musical aí, né? Então, lembrando, né, que aí, a partir daí o axé ele começou a ganhar cada vez mais contornos a essa dança africana. Lembrando que há muitos estilos de dança africanas diferentes. Em regiões, em várias regiões, como eu acabei de falar, na África, por exemplo, né, em vários países dentro da África, existem movimentos de danças africanas diferentes da nossa. Mas tudo parte de um princípio, que é um princípio do ritmo, tá bom? Aí vocês podem observar nas representações, o Luiz Caldas, o Chiclete com Banana, são uma das representações, algumas representações do estilo do axé. E nas outras figuras podemos destacar a África, né? O estilo africano ali de invocação de deuses, rituais, mas também de outros estilos. Agora vamos falar da Zumba, né? O que é a Zumba? É um programa de fitness inspirado principalmente pela dança latina, criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez, na década de 1990. E o programa foi implementado em mais de 150 países. Então, foi um projeto, e esse projeto deu certo, e que hoje tem muitos e muitos frutos, né? Muitas pessoas da terceira idade participando, e pessoas jovens também participam, tá? E o Zumba mescla movimentos de danças latinas como samba, salsa, merengue, mambo, reggaeton, ou mesmo outros estilos como hip hop e dança do ventre, com exercícios próprios do treino cardiovascular e por este motivo é muito utilizado em academias, promovendo o condicionamento físico de um modo geral e o bem-estar das pessoas da terceira idade, como vocês podem observar ali, né? Uma mistura de pessoas de várias idades, vários mundos se conhecem através de um único objetivo, né? A dança em si e a saúde, né? O bem-estar. Então, recapitulando, né? Falamos sobre alguns estilos de danças, tá bom? Que foram os diferentes tipos de danças ao longo do tempo. E é isso. E a breve introdução também, tá? E eu finalizo com chave de ouro com uma frase para vocês, tá? Uma frase que diz o seguinte: faça a diferença onde quer que estejas, dê o seu melhor e cultive sorrisos por onde você for. É uma frase autoral e que eu gostaria de passar para você, tá bom? Então, é isso. Aqui são as referências para a realização do material, como vocês podem observar. E é isso. Finalizo mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e valeu!